Oi, gente, tudo bom? Estou eu aqui de volta para os meus pratos do dia. Eu queria levantar uma questão hoje, que tô passando por esse dilema, passo por ele já há muito tempo, né? Mas agora que Juninho tá com 10 anos, começa a me fazer algumas perguntas meio encabulosas, eu queria compartilhar isso com vocês e queria saber quem é mãe de menino se passa por isso também. Eu não sei se é impressão minha gente, mas parece que menino dá mais trabalho do que menina, né? Quem me conhece sabe que o meu sonho sempre foi ter uma menina. Ela já tinha até o nome, que ia ser Maísa, o nome dela. Mas enfim, fui agraciada com 2 homens. Então, quem é mãe de menino sabe, né? Eles vão ao banheiro, quando sai a gente tem que ir lá, lavar toda a privada, porque eles não miram direito. A gente coloca um balde para roupa suja, mas o homem vai lá e bota em cima do balde, mas ele não coloca dentro. Enfim, parece que menino não gosta de se limpar, não é muito... Não é feito menina que gosta de estar arrumada, cheirosa. Menina é meio que se você não mandar ele tomar banho, ele não vai. Se você não mandar ele escovar o dente, pelo menos o meu, ele fica... Se eu não mandar, que eu mando todos os dias, mas se eu não mandasse, eu sei que ele ficaria aí semanas sem escovar o dente. Ele não se incomoda com o próprio cheiro dele. Eu acho que isso é uma... Eu não sei, como eu disse, eu nunca tive uma menina, mas eu acho que isso é uma característica de menino. E eu acho complicadíssimo, eu tô achando complicadíssimo você, uma mãe, criar homens. Porque é tudo diferente, né? A gente cria menina, se assemelha a gente. E menino é tudo diferente. As brincadeiras são diferentes, as conversas são diferentes. Hoje é dia dos namorados, né? E eu me surpreendi aí com uma ligação de uma amiga de Juninho. Quando o telefone tocou, que eu vi o nome da menina, aí minha mãe já começou a rir, né? Ela disse: eita, Daniela, não vai demorar muito para as noras começarem a aparecer. E eu sempre disse que eu acho que eu vou ser uma péssima sogra. Porque eu tenho muito ciúme dos meninos, muito ciúme. Eu tinha ciúme do meu irmão e eu ficava revoltadíssima, porque ele não tinha ciúme de mim. Mas eu morria de ciúme dele, assim. Ao ponto de, se eu visse ele com uma menina, eu lembro que a gente era criança e ele tava com uma menina na praça. Aí eu cheguei nele e disse: aí, Michel, olha, tua namorada tá te chamando ali. Ele olhou pra mim com cara de ódio, assim, e a menina foi-se embora, obviamente, revoltadíssima, né? Eu sou muito ciumenta. E eu fico me questionando como é que eu vou ser quando eu for uma sogra, né? Porque eu acho que se eu for muito chaleirada, eu vou dizer que a menina tá sendo falsa. Se ela não me chaleirar, eu acho que eu também vou fazer outra reclamação. Enfim, eu vou achar que não é boa o suficiente, eu preciso trabalhar isso dentro do meu coração. Mas eu tenho a impressão de que eu seria uma sogra chata. Já eu acho que se eu tivesse uma menina, eu seria uma sogra legal para um genro. Mas para uma nora, eu acho que é meio que uma disputa, sabe? Acho que eu vou me sentir disputando com ela o amor deles, com elas o amor deles. E isso daí não é uma coisa legal não, viu? Quando eu começar a pensar sobre isso. Essa semana, Juninho completou 10 anos em abril. E a gente nunca foi muito alguns assuntos eu não sou de conversar com ele. Porque eu percebo que ou eu acredito que ele é muito inocente para algumas coisas. Eu completei anos sexta-feira passada, dia 5. E do nada ele me fez 3 perguntas. Primeiro, ele me perguntou o que era menstruação. Segundo, ele me perguntou se você precisa tomar algum remédio para nascer os bebês. E terceiro, e não menos importante, ele me perguntou se com 18 anos ele poderia fazer o que ele quisesse. Minha mãe adorou os 3 questionamentos dele, porque ela é daquele tipo que acha que a gente paga com a língua, né? E quando eu era adolescente, e que eu fui uma adolescente muito revoltada, eu vivia dizendo à minha mãe, quando eu tiver 18 anos, né, aquela ideia de que com 18 anos a gente vai ter nossa casa própria, o carro na garagem,
e uma funcionária, né? Porque a gente não vai estar limpando casa. E aí passa 19, 18, 19, 29, 31, que é a idade que eu tô, e eu vejo que não é exatamente assim, né? Eu só respondi ao terceiro, no mesmo dia, eu só respondi ao terceiro questionamento dele. Eu disse, olha, Júnior, enquanto tu morar no meu teto e comer da minha comida, tu pode ter 18, 20, 40, 50 anos, que eu não espero que ele esteja com essa idade ainda morando comigo. Mas foi isso que minha mãe disse. Eu lembro que meu pai disse, a única coisa que vai mudar quando você completar 18 anos é que se você cometer algum crime, quem vai presa é você e não a gente. Né? Chore. Foi isso que eu ouvi. E foi a mesma coisa que eu disse a ele. Ele achou engraçadíssimo, né? E eu sei que quando daqui a uns anos a gente vai comentar sobre essa situação e a gente vai rir junto, porque minha mãe, ela adora rir do quanto eu era idiota, achando que com 18 anos minha vida seria maravilhosa. Aí eu disse, Júnior, hoje eu não estou em condições de responder as 3 perguntas, não, então eu vou te responder essa a respeito dos 18 anos. E depois eu sentei para conversar com ele a respeito de o que era menstruação. Eu não sei se eu fiz correto, porque existem muitas campanhas que falam a respeito de você comentar sobre esses assuntos, sobre sexualidade com seus filhos, ter sempre uma relação aberta para conversa, mas eu nunca tive conversas desse tipo com ele, porque eu julgo que ele é muito inocente com as coisas. Eu vejo pelo dia a dia dele, assim, ele... você percebe, né? A gente que é mãe, a gente percebe que tem pré-adolescente que já tem mais esse negócio de, porque eu vi uma mulher nua, uma foto de uma mulher nua, ou porque eu vi isso, ou porque eu vi aquilo. E eu vejo ele muito ligado, assim, em videogame, essas coisas. Por isso que eu não me atentei para perguntar. Mas, obviamente que ele agora já está numa fase de idade em que os hormônios vão começar a aflorar e ele vai começar a fazer questionamentos. Que eu acredito que quem vai ter que responder sou eu, né? E aí, no outro dia, eu fui conversar com ele sobre menstruação. E eu fui muito aberta com ele. Eu disse, olha, Júnior, porque eu sempre digo, Júnior, me ajuda com o Raul, que hoje eu tô com cólica. Ele, e o que é cólica? Então, eu percebi que quando eu só dizia eu estou com cólica, ele não estava dando importância. Até eu mostrar para ele o que era menstruação. Olha, filho, quando uma mulher tá menstruada, é porque ela tá sangrando. Todo mês ela vai sangrar, assim, assim, assim. Absorvente, é isso aqui. Aí ele pegou e disse assim, mãe, e aquela cápsula que parece um giz? Ele estava se referindo a absorvente interno. Aí eu expliquei a ele o que era, né? Ele ficou horrorizado. Gente, vai começar esses questionamentos, né? Então, uma hora ou outra a gente vai ter que falar sobre esse assunto. Como ele me perguntou, depois que eu disse a ele, conversei com ele, eu tava com cólica e eu percebi que ele ficou tão sensibilizado com a minha cólica que ele tava, tipo, me chalerando assim, me ajeitando, cuidando um pouco de Raul para eu poder descansar, porque eu acho que finalmente ele entendeu o que é uma cólica de uma mulher que tá menstruada. E eu achei muito interessante a forma que ele reagiu a isso, né? Mas eu ainda tenho uma terceira pergunta para responder dele, que eu sei que ele não vai esquecer, que ele me perguntou se precisava tomar remédio para ter bebês. Eu ainda estou pensando e estudando e pesquisando como é que eu pretendo falar sobre esse assunto com ele, já que vai ser nossa primeira conversa com relação à sexualidade. Aceito, inclusive, dicas de mães que já tenham passado por essa fase e o que elas fizeram para que o assunto não fique uma coisa, nem que desperte curiosidade, que fique esclarecida de uma forma simples e objetiva, sabe? Mas eu ainda estou estudando como é que eu vou fazer isso, mas é muito difícil criar homem. Porque eu percebo que mulher não tem muito esses tabus assim a serem quebrados, porque parece que a gente vai... Eu lembro que minha mãe, quando eu tinha uns 10 anos, ela me chamou para ter uma conversa e meu pai chamou o meu irmão para ter uma conversa sobre sexualidade. Acho que eles sentaram, conversaram e decidiram que seria assim. Hoje em dia, meu irmão diz que a conversa foi ótima, super esclarecedora com o meu pai.
Já a minha mãe, ela vai dizer que a conversa foi péssima, porque toda vez que ela tentava abrir a boca, eu dizia, mãe, eu já sei de tudo. Mas não era, eu não sabia de nada. Mas é porque eu não queria seguir com aquele assunto, porque a vida foi se encarregando de... você vai entendendo isso, você vai entendendo aquilo. Eu não queria conversar. Mas eu lembro que muitas vezes o meu irmão fez questionamentos assim, que eu ficava passada. Eu não sei se ele lembra, mas eu lembro que a gente era criança uma vez e ele perguntou ao meu pai se 2 homens podiam engravidar. E meu pai, ele sempre respondeu objetivamente as coisas. Não porque é assim, porque é assado, porque é assim. Não arrodeava, não. E ele sempre foi assim. Quando ele tinha uma dúvida, ele perguntava mesmo. E Júnior, ele é do mesmo jeito. Ele começou a despertar essa... Eu não sei se é um interesse, é uma curiosidade, ou é só porque quer saber mesmo. Mas é difícil. É difícil, porque ele vem perguntar essas coisas a mim, né? E eu sou uma menina, gente. Então, eu fico muito desconfiada de falar essas coisas com ele. Raul, a preocupação de Raul agora, né? Raul é aquele que come, dorme, não tá preocupado com nada e ainda mesmo assim ainda é revoltadíssimo com a vida, porque tudo que você disser um não a ele faz o maior escândalo que parece que você tá matando ele. Então, essa personalidade já veio dele. Ele não tem como dizer, ninguém tem como dizer que uma criança de 1 ano é mimada. Essa personalidade já veio dele, assim. E eu brinquei muitas vezes com o pai dele conversando. O que a gente vai poder fazer pra gente modificar essa personalidade de Raul? Porque eu digo, ele não vai ser o do tipo que... Júnior, ele é o tipo que chega apanhado em casa. Quando ele tá brincando e se envolve em alguma discussão com os meninos. Já Raul, eu sinto que ele vai ser aquele que bate. E isso é um problema, porque eu nunca fui chamada na escola porque Júnior se envolveu numa confusão, mas a impressão que eu tenho com o Raul é que eu vou ser chamada muitas vezes. E ele é assim. Eu ainda não sei como é que a gente vai fazer pra mudar isso nele, não. Ele bate muito no irmão dele, ele bate, ele morde. E todas as vezes em que eu reclamo, quando eu olho pra ele, ele finge que está abraçando o Juninho. Ele tem 1 ano. Por exemplo, ele tá dando uma mordida em Júnior, se eu disser, ei, Raul, tá fazendo o quê? Aí ele faz, aí dá um abraço em Júnior e dá um beijo. Eu já filmei essa cena porque eu fiquei muito passada. Então, eu acho isso de uma esperteza muito grande, né? Eu espero que essa esperteza dele, ele use apenas para o bem. Voltando a falar sobre a criação de Juninho, eu tava conversando com uma pessoa um dia desses, o filho dela, eu acho que tem 7 anos, e ela disse que toma banho com ele. Sabe, o que eu tava dizendo, né? Juninho tá fazendo esses questionamentos. Mas meu filho, eu tomo banho com ele, ele nem pergunta assim. Pra ele é uma coisa bem natural as coisas. Mas eu também tomava banho com o Juninho, até ele ter mais ou menos uns 4 anos. Porém, eu fui morar um tempo fora. Eu fui morar em Pujuca pra trabalhar. E quando eu voltei, que eu fui tomar banho com ele, eu percebi que ele tava meio que olhando de forma curiosa. E aí, eu percebi que eu tinha que parar de tomar banho junto com ele. Ele já não tava mais... ele tava meio que dando uma certa importância ao meu corpo, entende? Então, eu achei melhor não tomar mais banho com ele. Mas tem profissional que diz que acha melhor tomar banho com a criança. Tem gente que diz que não acha correto. Eu não sei. Eu acho que com relação a essas questões de filho, criação de filho, eu acho que não dá pra generalizar. O que dá certo com um nunca dá certo com o outro. Só quem sabe é a gente, né? Eu tenho amigas que dizem que ficam nuas na frente do filho e o filho já é adolescente. Eu acho que são casos e casos. E não dá pra criticar. É a mesma questão do beijo na boca na criança. Selinho, né? Muita gente acha um absurdo. Eu não gosto. Mas eu não vou criticar quem se criou assim, né? Tem tanta foto que eu acredito que a maldade tá no olhar de quem vê. Tem muita foto que eu acho linda. De uma mãe beijando o seu filho, ou a mãe beijando sua filha, enfim. Choca um pouco mais a gente quando a gente vê o pai beijando a filha na boca, em foto choca mais. Por conta já da nossa sociedade, da maneira que a gente foi criado, né?
Mas eu acho que isso aí é uma questão de família para família. Eu não julgo, não. Eu, particularmente, não gosto, mas eu não julgo, não. O vídeo de hoje é mais pra gente trocar uma ideia. Depois, quem assistiu o vídeo e quiser compartilhar a sua experiência com os seus filhos, eu adoraria. Eu adoro saber tem uma amiga minha de trabalho, a gente trabalhou junto muito tempo, e ela, desses vídeos que ela tá assistindo meu, a gente sempre depois fica comentando no privado o que achou, ela compartilha a ideia dela. Ela não é a única. Algumas pessoas também compartilham comigo as rotinas delas também, eu acho isso ótimo. Falando a respeito da ligação que Juninho recebeu hoje, eu não acredito que seja nenhuma paquera, né? Porque, como eu disse, ele é bem desencanado com essas coisas. Era só uma amiguinha mesmo que estava chamando ele para jogar, que eles jogam online. Mas eu já atendi, sabe, meio encabulada. É a mãe dele, que é. Aí minha mãe, ela ficou rindo. Eu não incentivo de estar brincando com ele, namoradinha e tal, porque eu sou daquelas que concordo que criança não tem namoradinha. Não gosto dessas brincadeiras, mesmo sendo mãe de menino, porque o que eu já vi em alguns casos é assim. A mãe de menino, os pais de menino, eles adoram estar levantando a masculinidade do filho, dizendo, meu filho já beijou na boca, meu filho com 10 anos já tava passando rodo. Não, eu não sou assim. Eu já disse várias vezes que pode ser que eles cresçam e sejam homens péssimos com relação à mulher, com relação a tudo. Mas eu não educo achando que porque é menino não vai fazer nada em casa, ou botando comidinha no prato, ou não. Eu acho que os direitos, eles são sim iguais. Crio eles dessa maneira. Nunca incentivei Juninho de dizer que tá com namoradinha, porque criança pra mim não namora. Eu acho que isso incentiva e desperta a curiosidade, eu acredito, muito cedo. Já fiz algumas ações muito legais. Eu lembro de uma delas que eu fiz na escola dele, no Dia da Mulher. Pedi para que ele levasse, eu comprei um botão de rosa para cada menina, para cada mulher incluindo a professora, a diretora e as amiguinhas dele. Mas eu disse a ele que ele não estava fazendo aquilo, porque, como é que eu posso dizer? Ele não chegou pra mim e disse que queria presentear uma amiga, uma paquerinha, porque se a ideia tivesse sido essa, eu não tinha permitido. Então, eu e ele, a gente combinou e a gente comprou rosas para todas as meninas. Fiquei um pouco preocupada, porque às vezes uma menina ela poderia chegar em casa e o pai ou a mãe não gostar, com razão, porque se ela não sabe do que se tratava, ela poderia não gostar. Mas eu tive essa preocupação também, então por isso a gente deu rosa para todas as meninas. E eu lembro assim que ele ficou muito satisfeito, as meninas também ficaram muito satisfeitas, porque qual é a menina que não gosta de ganhar rosas? Então, sempre quando eu tô discutindo com ele, com o Juninho, às vezes ele briga com a prima dele, ele e as primas dele brigam demais. Brincam, mas brigam demais. E eu digo a ele que ele não pode bater. Que mesmo que ela bata, eu digo mesmo que ela bata, você me chame. E aí eu falo com a mãe dela, a gente conversa, mas você não pode bater em mulher. Você... Sabe, eu fico incentivando ele a ser um cavalheiro, né? Eu acredito que, apesar de eu falar muito que eu serei uma péssima sogra, mas eu lembro que com relação ao meu irmão e aos meus amigos, eu sempre adorei essas questões de você presentear, você fazer uma surpresa. Eu sempre adorei o Dia dos Namorados. Eu acho que é uma data muito gostosa de ser comemorada. Então, se alguém chegar só, eu tô com uma ideia aí de dar um presente para uma pessoa. Aí eu digo, eu já tenho toda uma ideia. Vamos fazer isso, vamos fazer um projeto, vamos fazer cartas, 12 dias de cartas até o dia 12, vamos fazer um presente, os sextos sentidos. Então, eu sempre fui assim. Então, pode ser que se ela for muito legal, a minha futura nora, que eu ajeite bastante com relação a isso, que eu o incentive bastante a isso. Porque tem homem que acha que não há necessidade de você presentear nessa data, que é uma data como qualquer outra. Mas, assim, eu sempre oriento ele, Dia das Mães,
todas as datas comemorativas aqui, a gente se presenteia. Então, Dia das Mães, eu lembro que já chegou um Dia das Mães, o pai de Júnior não ter tido a preocupação de comprar alguma coisa para ele dar. E eu fui lá e peguei algo que eu já tinha, embrulhei para ele me dar. Só para ele ter o gosto e aquela sensação e saber que no Dia das Mães ele precisa presentear. O mesmo no Natal, aqui diz ele que ainda acredita em Papai Noel, não sei se é verdade, mas todo Natal ele tem um presente de Papai Noel. Raul eu pretendo criar também desse jeito, porque eu acho que essas datas elas devem ser comemoradas. Mas como eu disse, o vídeo de hoje é mais pra gente compartilhar ideias. Então eu quero que você me diga como é a sua rotina, se você é mãe de menino. E se você é mãe de menina, se eu tô errada, se é mais fácil criar menina, é que vocês me digam, tá? O vídeo tá um pouco mais curtinho hoje, porque o assunto é um pouco mais curto. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acabei de terminar aqui a minha pia de prato. Vou deixar aqui, ó, limpinha. Valeu! Até mais!